Com alegria, novamente aqui nos encontramos, diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Quanto não devemos ser agradecidos a Deus por estarmos com vida, com saúde, podermos trabalhar e estudar, quando tantos gostariam de trabalhar e estudar e estão desempregados, e também não têm a possibilidade de estudar, e outros que poderiam estudar, e os pais, avós até insistem e pedem para estudar, e eles são renegados, por assim dizer. E não aproveitam esse tempo maravilhoso da sua adolescência, ou da sua meninice, ou mesmo da sua juventude, para estudarem, e amanhã, sem dúvida nenhuma, com 18, 20 ou 25 anos, estarão arrependidos. Mas ali é tarde. Por quê? Por que não aproveitar o tempo de estudos? Eles mesmos poderão se interrogar a si mesmos. E quando a pessoa luta, se estuda, jamais se arrependerá. Então, agora que reiniciaram no segundo semestre as aulas, aproveitem, prezados estudantes, seja no primeiro grau ou no ensino médio, seja na universidade, em qualquer curso que estão fazendo, aproveitem o estudo e, sem dúvida nenhuma, chegando no findar do ano, não se arrependerão, porque receberão as notas que realmente mereceram, pelo esforço, pela luta, e então entrarão em férias com alegria, sem dúvida nenhuma. Quanto é importante, fala para vocês a pessoa, Padre Pedro, que estudou muitos anos e nunca deixei de estudar. Continuo estudando, lendo, me aperfeiçoando cada vez mais, porque a nossa mente, a nossa inteligência, por assim dizer, é de dimensão infinita. Sempre podemos nos enriquecer nos nossos conhecimentos, como também na nossa espiritualidade. Também é de dimensão infinita. E gosto sempre de colocar os santos do dia. Hoje celebramos, então, São Pedro Crisólogo, que foi um grande doutor da igreja, escreveu diversos livros, chamado Crisólogo. Por quê? Porque ele falava muito bem, porque ele tinha uma palavra, uma dicção maravilhosa, por assim dizer. Crisólogo quer dizer boca de ouro. Então, São Pedro Crisólogo. Se você tem alguma dificuldade, por exemplo, algum nervosismo para falar em público, peça, por exemplo, a proteção de São Crisólogo, e, por certo, a sua mente e especialmente a sua dicção vai ser melhor, e você vai perder também o nervosismo, como acontece. Aliás, aconteceu com o padre Antônio Vieira, também um grande intelectual, mas no começo ele tinha dificuldade na sua adolescência e até uma parte da sua juventude, até que de repente ele reza o Espírito Santo e a mente dele se iluminou. E além disso também celebramos hoje Santo Everaldo, Anze, Julita, Abdon e Hermenegilda e Hildebrando. Então, especialmente, são estes santos que nós celebramos hoje. E os santos são nossos protótipos, são nossos exemplos,
são aqueles que nós podemos imitar em nossa vida, seguirmos o seu exemplo, a sua doação em favor dos seus semelhantes, o cultivo das virtudes. Também podemos sempre lutar, nos esforçarmos para sermos melhores, para cultivarmos sempre mais o nosso caráter. Se você, por exemplo, tem um caráter muito forte, explosivo, procure pedir a intercessão do alto para que você possa melhorar cada vez mais e cada vez ser melhor, e também procure imitar a vida de uma santa ou de um santo. E sem dúvida nenhuma, eles são nossos intercessores. Amanhã, por exemplo, celebramos um grande santo. Santo Inácio de Loyola nasceu na Espanha, na cidade chamada Loyola, em 1491, de família rica, de família nobre, e que puderam dar para ele uma boa educação. Ele foi educado no palácio lá de Navarra, onde ele teve a chance também de estudar, mas não parou por ali em Navarra. E ele, então, foi adestrado em armas e na vida militar. Mas, quando ele entrou na batalha de Pamplona, defendendo lá o palácio, ele foi ferido. E a vida deste jovem, então, agora com ferimento grave, mudou completamente, de um jovem cheio de vida e até bastante garboso, simpático, até um pouco bastante orgulhoso, agora de repente tem que baixar no hospital, e não é somente para 1 mês ou 2 meses, mas mais ou menos 1 ano ficou no hospital, se recuperando da gravidade do seu ferimento. Imagina naquela época. Hoje em dia também pessoas que ficam 3 ou 4, 5 ou 6 meses no hospital. Eu sei porque já por muitos anos eu atendi, estou continuando atendendo. Ainda na quinta-feira passada, eu fiquei 3 horas e 15 em 2 UTIs nos hospitais, atendendo os enfermos, levando um conforto, levando uma palavra de ânimo, de alegria e de esperança. E é na UTI, na unidade de terapia intensiva, que você vê e começa a ver o que é a vida do ser humano. 19, 20 pessoas lá nas 2 UTIs, e a metade das pessoas, por assim dizer, mais para a eternidade do que para esta vida. Pessoas completamente já, por assim dizer, passando para a eternidade. E muitas pessoas que a gente conheceu há 15, 20 anos atrás, ou mesmo 30 anos atrás, pessoas que tinham uma posição social e que tinham a sua potência, poderíamos dizer, que eram pessoas dentro da sociedade, hoje prostrados numa cama de uma UTI, recebendo às vezes poucas visitas também. Aliás, porque na UTI, mesmo os parentes têm lá alguns minutos. Por que isso? Para não transmitir também micróbios para as pessoas enfermas. Então, ele, de jovem, cheio de vida e dedicado à poesia, às aventuras, agora ferido, prostrado no hospital por longo tempo, e seu passatempo, então, o que era? Era ler livros e livros. E especialmente, era-lhe dado livros de santos e santas, e a Bíblia Sagrada. E ele começou, então, a ler, a meditar, e toda a sua vida
começou também a ser transformado no seu íntimo. E ele mesmo chegou à conclusão: o que me leva para eu ser um oficial, até ilustre? Um dia eu passarei desta vida para a eternidade, e o que é que eu receberei se eu não realizei obras maravilhosas nesta vida? E ele então mudou completamente a sua existência e, especialmente, procurou voltar-se da vida militar para trabalhar para o serviço do reino de Deus. E com 30 anos, ele já se encontrava com uma grande espiritualidade e escreveu alguns livros, especialmente o livro Exercícios Espirituais. E aí então, com seus 32 anos, ele fez uma peregrinação para a Terra Santa, para a Palestina. E, de retorno, ele chegou à conclusão que ele deveria, para ser sacerdote, ele deveria estudar filosofia e teologia. São duas faculdades muito importantes e todo sacerdote deve estudar. E não é ordenado sacerdote sem estar formado em filosofia e teologia. E também procurou estudar línguas. E ele começou então e foi para a Universidade de Sorbonne, em Paris. E na universidade, ele com mais 6 amigos, colegas universitários, eles lançaram os fundamentos da Companhia de Jesus. Isso aconteceu no dia 15 de agosto de 1534, da Companhia de Jesus, ou seja, dos padres jesuítas, que são grandes educadores e grandes intelectuais pelo mundo afora. Aqui, em Santa Catarina, nós temos, por exemplo, o célebre e tradicional Colégio Catarinense, com mais de 100 anos de existência e sempre com muitos estudantes, muitos. Teve diversos sobrinhos netos que lá estudaram e que hoje estão bastante bem colocados na vida e na sociedade. E a Companhia de Jesus procurava sempre unir a espiritualidade a uma profunda disciplina e obediência e um grande esforço pessoal, ascético. E também a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas sempre procuraram ter esse espírito missionário. Quantos de nós nos lembramos quando estudamos História Universal ou História da Igreja, os missionários jesuítas que vieram para a nossa pátria? Aliás, o Brasil seria outro se este ministro Pombal não tivesse expulsado, na época, mais umas centenas e centenas de padres jesuítas foram expulsos do Brasil. E especialmente como missionários, eles procuraram expandir sempre mais o reino de Deus. Qual é esse reino de Deus? O reino de verdade, de justiça e de fraternidade. E quando este reino de Deus, de Cristo Jesus, for implantado, quando ele existir na comunidade, no município, no estado, ou na pátria, ou no mundo, então teremos aquilo que todos nós desejamos e que Cristo deseja. Teremos então a fraternidade, teremos a verdadeira paz, porque teremos a justiça. E onde existe a justiça, existe, de modo geral, a paz. E a Companhia de Jesus, então, cada vez procurou também expandir-se, dedicar-se em favor
dos índios. Quantos, por exemplo, jesuítas que deram a própria vida no interior de nossa pátria, enfrentando, às vezes, até feras, animais bravios, ou doenças contagiosas por meio das malária, enfim, de tantas enfermidades. E Santo Inácio de Loyola, com a sua equipe, fundou em Roma 2 grandes colégios que existem até hoje, o Colégio Romano e o Colégio Germânico, para preparar e formar presbíteros, sacerdotes, apóstolos, padres, para enviá-los para o mundo, para que eles pudessem sempre mais ensinar o caminho da verdade, da justiça. E Santo Inácio Loyola faleceu em Roma no dia 31 de julho de 1556, com apenas 65 anos. Aliás, na época já era uma idade bastante avançada. E apesar das perseguições e mártires, e muitos mártires em diversos países, os padres jesuítas se desenvolveram e floresceram sempre mais com a graça de Deus. Atualmente são mais ou menos uns 20.000 presbíteros espalhados nos 5 continentes, levando a mensagem de Cristo Jesus para todas as mentes e para todos os corações. Então, e procuremos nós também rezarmos para que continuemos sempre ter mais vocações para o sacerdócio, seja para o clero diocesano, assim chamado também clero secular, ou para a ordem ou congregação, seja para os jesuítas, a Companhia de Jesus, seja para os franciscanos, os capuchinhos, os saletinos, seja de qualquer congregação. E, especialmente, os padres jesuítas procuraram sempre trabalhar para o serviço de Cristo Jesus, da Igreja, e em favor também da devoção, de uma verdadeira devoção para com o Papa. E nós, então, temos aqui em Florianópolis o Colégio Catarinense dos Jesuítas. Além disso, temos a Casa de Retiro da Senhora de Fátima, lá no Morro das Pedras, e também a Paróquia São Virgílio, em Nova Trento. E o lema, o ideal do Santo Inácio Loyola era trabalhar para a maior glória de Deus. Se nós vivemos neste mundo, é necessário que lutemos, nos esforcemos sempre para elevarmos o nome de Cristo Jesus, o nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. E por que não? Também de Nossa Senhora, a Mãe de Cristo Jesus, aquela que foi exaltada, sem dúvida nenhuma, e foi elevada de corpo e de espírito para o céu, porque aquela que concebeu, que gerou, que deu à luz, que educou, que acompanhou o seu filho e vendo seu filho passar por tantos sofrimentos, também por muitas alegrias, sem dúvida nenhuma, mas morrendo no alto da cruz, não era possível ela passar pela morte, como todos os seres mortais passaram, passam, e nós passaremos também. Mas sim, ela, por vontade do seu Filho Cristo Jesus, foi elevada para o céu de corpo e de espírito e de alma. Façamos neste momento uma oração, a oração dedicada a Santo Inácio de Loyola, para que ele olhe por todos nós,
lá das alturas, junto de Deus, e que interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. Ó glorioso Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, ou seja, dos padres jesuítas, presente e atuante em todos os recantos da terra. A Companhia de Jesus está no Japão, está na Índia, está no meio dos índios, está lá no Alasca. Eles têm colégios e apostolado, universidades em todos os países do mundo, e muitas universidades, com muitos milhares e milhares de estudantes, sem dúvida nenhuma, fazendo um grande bem. Então, atuante em todos os recantos da terra. Nós louvamos a Deus pelas graças divinas que recebestes e fizeste, Santo Inácio, frutificar para o bem da Igreja. Fazei que possamos entregar nossa vida a Cristo Jesus, como vós a entregastes. Possamos viver na santificação de nosso corpo e fazer verdadeira penitência pelos nossos pecados e omissões, como vós, Santo Inácio, igualmente fizestes. Enfim, pedimos-vos humildemente a graça de viver o espírito da oração, da humildade, de confiança em Deus, procurando em tudo e em todas as coisas a maior glória de Deus. Santo Inácio de Loyola, olhai em favor de todos e cada um de nós, especialmente também pelos sacerdotes da Companhia de Jesus, pelos sacerdotes jesuítas, e especialmente também pelos sacerdotes idosos e enfermos, como são tantos, porque nós sacerdotes também, como qualquer ser humano, também vai enfraquecendo, vai envelhecendo, vai tendo seus problemas e vai ficando doente até partir desta vida para a eternidade. E agora vamos passar para algumas comunicações que eu sempre gosto de apresentar, para esclarecer também aos telespectadores. A Igreja Católica no Brasil e no mundo está olhando um pouco mais na formação, como sempre, mas mais atualmente para formar, para instruir os católicos. Nós sabemos que muitos são os católicos que leem, estudam a palavra de Deus, que nas paróquias acompanham encontros de liturgia, de curso de teologia, enfim, de doutrina social da Igreja. E cada vez mais a Igreja está orientando neste sentido. Assim, por exemplo, nós atualmente, todas a Igreja de Santa Catarina no Brasil, tem as orientações, especialmente orientações canônico-pastorais, para que a pessoa receba os sacramentos com mais fé, com maior preparação, e também para que as pessoas que ali colaboram, por exemplo, no casamento, seja os músicos, seja os fotógrafos, seja os decoradores, que façam todo aquele seu trabalho com muita dedicação e com reverência, com silêncio, e não procurem fazer ali da igreja onde é realizado o casamento algo apenas comercial. Não é esta a vontade. Por isso também há cursos atualmente de formação e de orientação para os decoradores, para os músicos e para os fotógrafos, para que assim possam acompanhar bem. Também no sábado agora, a partir das 8h30, haverá uma grande concentração arquidiocesana com os coroinhas,
ou seja, os meninos e meninas, adolescentes mesmo, que colaboram, que ajudam na Santa Missa. Então, calcula-se mais ou menos uns 3 mil coroinhas. E ali no CEAR, no Centro de Evangelização Angelino Rosa, na entrada de Governador Celso Ramos. E a missa será às 9 horas, presidida por nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Yenck. Também, nesse final de semana, de sexta-feira à tardezinha, até domingo à noite, haverá um encontro lá em Nova Trento, na Casa de Retiro, do movimento e de irmãos, assim chamado, com os neos, com aqueles que pela primeira vez vão participar do encontro de espiritualidade. E também, na segunda-feira, às 18 horas, sempre na Igreja Nossa Senhora do Parto, ou seja, na Igreja, aliás, Nossa Senhora do Carmo, na Igreja de Coqueiros, há um grupo de pessoas, às 18 horas, que rezam as vésperas. Ontem tinha um bom grupo, e às 19 horas, o terço das mulheres, segunda-feira. E na terça-feira, na nossa paróquia, Nossa Senhora do Carmo, o terço dos homens, essa bonita devoção que Nossa Senhora, seja de Fátima, seja de Lourdes, ou tanto Nossa Senhora com os títulos mais diversos, convida e pede, rezai o terço todos os dias. E também na comunidade ali da Avenida Ivo Silveira, na comunidade São Judas Tadeu, bem como na comunidade Nossa Senhora Aparecida, também, sempre nas terças-feiras, um grupo de homens se reúne para esta devoção em louvor a Nossa Senhora. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado, para o acompanhar, acima de você, para o iluminar, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. E Cristo Jesus e Nossa Senhora lhe guiando, lhe apontando, lhe mostrando o caminho pelo qual você deverá seguir, sem dúvida nenhuma, você andará com mais segurança. E neste momento rezemos ainda ao nosso querido anjo da guarda, que nós recebemos no dia em que nós recebemos a graça do batismo, recebemos a graça santificante. O anjo da guarda quer sempre ser nosso amigo, mas quer que nós também sejamos amigo do anjo da guarda. E eu tenho a experiência, como você também, quanto o anjo da guarda não me ajudou na minha caminhada por esta vida rumo à eternidade, seja no trânsito, seja numa queda, seja em qualquer situação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. E agora a benção da saúde para todas e todos nós, bem como a bênção da água, e depois você irá tomar com muita fé e com devoção, e você vai ver o bom resultado, porque Cristo Jesus lhe ajudará para a sua saúde. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com fé esta água.